Graça e paz, povo. Trazer mais aqui uma reflexão, né? Diante dessa deturpação de todo o Evangelho, porque o Evangelho do Eterno não é uma religião. Já começa aí. Evangelho não é uma religião. O homem ao se apossar, né? Ao se apossar da palavra, né? Dos pergaminhos e ali ter feito o compilado Bíblia Sagrada, né? Passaram a fazer da palavra de Deus uma religião. E assim outorgando para si todo tipo de autoridade, as quais nunca foram dadas a elas. Um bom exemplo disso é o casamento. Né? Desde quando o casamento foi um preceito, foi um elo de preceitos religiosos? Nunca foi. Ou um dogma? Nunca foi isso. Casamento é um elo entre duas pessoas que se amam e querem constituir família. É um elo de sentimento, de um para com o outro, sentimento mútuo. Isso é um casamento. Porque se não for isso, nós temos que julgar Abraão, que Abraão não era casado. Adão e Eva também não eram casados. Porque qual foi o preceito dogmático ou a instituição religiosa que uniu os dois? Qual foi? Fala aí pra mim. Não tem? Quando Deus fez o homem ali, falou que ambos se uniriam, né? E assim constituísse família, filhos, né? Então casamento é um elo de sentimento. De um para com o outro, mútuo. Foi exatamente isso quando fizeram a pergunta lá para Jesus: ó Senhor, na ressurreição, de quem esses seriam, de quem essa seria a esposa daqueles 7 que ela tinha despojado, né? Lá no céu, né? Na ressurreição, de quem ela seria esposa? Aí Jesus fala, ó, lá não se casa e nem se dão em casamento. Por quê? Lá não tem esse elo de sentimento. Que isso está na alma, impingida na alma, no ser vivente. Esse elo de sentimento está no ser vivente. E é através desse elo de sentimento da alma que as pessoas se casam e se dão em casamento. Mas casamento nunca foi um dogma ou seguir preceitos, ou um legalismo da religião a trazer para si outorgar esse tipo de coisas. Nunca foi. É uma união entre duas pessoas que se amam. É um elo de sentimento entre duas pessoas. Porque você vai ver lá, ó, lá em Gênesis 11:29, né? Lá em Gênesis 11:29, Abraão e Naor tomaram para si, tá vendo? Tomaram para si mulheres. Eles tomaram para si mulheres. Então isso aqui é uma união entre duas pessoas. Matrimônio nunca foi esses dogmas ou preceitos religiosos. Nunca foi. Isso aí foi tomado pelas religiões para se otorgar autoridade na vida de alguém. Só está casado porque se casou na igreja. Religião. Nunca. Casamento é um elo de pessoas que se amam. Sentimentos. Mútuo. Construir família. Isso é um casamento. E não é uma aliança no seu dedo. Embora isso faça parte de um costume, né?
mas não tem nada a ver com preceitos dogmáticos ou algo que Deus está unindo ali dentro de preceitos ou dogmas religiosos. Não é isso. É isso, gente. Não há base religiosa para isso. O casamento não tem base religiosa. Não tem base religiosa. Porque volta a repetir, qual foi o preceito dogmático ou qual a denominação que casou Abraão e Sara? Ou Adão e Eva? Eles não eram casados? Não foi Deus que os uniu? Que aí está o princípio de um casamento? É a união entre duas pessoas que se amam, sentimentos mútuos. Agora no quesito humano, ou seja, que nem Jesus falou, dá a César o que é de César. O que é César para nós? César, para nós, é as leis, são os costumes e leis de um país. Costumes e leis de um outro país, que são diferentes um do outro. Então a nossa lei de César, César, que quer dizer o costume e lei de um país, nosso costume e lei, é que o homem passe a ter isso por escrito, formalizar essa união. Para quê? Para que o homem ou a mulher tenha um rescaldo mediante a lei humana. Para que tenha um rescaldo. Mas isso não é algo referente a Deus. Dar a César o que é de César é passar a prática, obedecer à lei que está aí. E cada país tem sua lei. Por exemplo, no Brasil, a lei de César, o costume e a lei, né, é que o homem case-se com uma só mulher. Aonde César, em outros países, que é a lei, o costume de outro país, o homem é permitido casar com várias mulheres. Então César, dá a César o que é de César. César é a lei e costume de cada país. A lei e costume do nosso país, você só tem que ter uma esposa. Então, ou seja, mediante a lei do homem, se faz necessário você formalizar. Mediante a lei do homem. Mas não para com Deus. Para com Deus, você já está casado, unido. É um elo de sentimento. E é um sentimento mútuo, de concordância entre uma pessoa e a outra, que se amam. Tá bom, gente? Graça e paz. Saia desses dogmas, preceitos religiosos. Tudo isso aí é esterco. As religiões tentam impor autoridade até no seu matrimônio, até na sua relação. Para quê? Para que ela se intitule autoridade sobre a sua vida. Religião é altivez de homem. Nunca foi uma instituição levantada por Deus. Tá bom, gente? Graça e paz.